Ora, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Felgueiras e Dragões de Felgueiras. Sim, isto está tudo bem. Para começar, está tudo bem. Sejam bem-vindos então a mais um dia do clube. Aqui temos o imenso prazer de vir até Felgueiras ter convosco. Vamos começar com uma música conhecida. Vocês João Pinto. Até lá fora estou sempre a tocar as mesmas coisas. Mas vamos começar então com o hino do nosso Futebol Clube do Porto. Porto de eterna mocidade, diz a gente o que é ser nobiliar. Teu pendão leva o escudo da cidade, que na história deu um nome a Portugal. Oh campeão, o teu passado é livre de honras e vitórias sem igual. O teu brasão abençoado tem no teu Porto mais um arco triunfal. Porto, 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 Porto. Porto, 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 Porto. Porto, Porto. Quando alguém se atrever a sufocar, o grito alaste a tua ardente voz. Oh Porto, então verás vibrar a multidão no grito só de todos nós. Oh campeão, o teu passado é o livro de honras e vitórias sem igual. O teu brasão abençoado tem no teu Porto mais um arco triunfal. Porto, 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 Porto. Porto, 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 Porto. Porto, Porto. Viva o Futebol! Então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao Dia do Clube em Felgueiras. É para nós, a organização, uma enorme honra ver esta sala completamente cheia. Acho que aqui o Hugo Reis, o Presidente da Casa do Porto de Felgueiras, vai ter que arranjar umas instalações maiores para o próximo Dia do Clube. Eu queria começar por dar agradecimentos, porque logicamente o Dia do Clube tem uma grande logística por trás do evento e temos aqui que agradecer à direção do Futebol Clube do Porto todo o apoio que nos dá para a realização destes eventos. Também, e em nome pessoal, ao Tiago Madureira, que é administrador do Futebol Clube do Porto, também ao Francisco Araújo, que é vice-presidente do Futebol Clube do Porto, e ao Tiago Gouveia, do marketing do Futebol Clube do Porto, que permite que tudo isto seja possível e nós possamos estar aqui a partilhar este dia com todos vocês. Para este evento ser realizado, também temos vários apoios, e em nome aqui da Casa do Futebol Clube do Porto de Felgueiras, eu quero agradecer à Câmara Municipal de Felgueiras, ao Cantinho Rústico, à Barbearia de Longra, ao Express Classe Escapes de Felgueiras, à Carquico, à Mais Alarme, Sem Fuga, FM Tech e 1001 Impressões. Obviamente também não posso deixar de agradecer a disponibilidade que teve aqui o professor Alberto Barro, que é vogal da direção do Futebol Clube do Porto, o Eduardo Luís, o Bruno Alves e o João Pinto, que temos aqui um trio de defesas fantástico e que vem connosco partilhar histórias para que vocês mais tarde possam recordar. Antes de abrirmos aqui o painel com os nossos convidados, nós vamos passar aqui um vídeo que eu acho que o momento obriga a que seja passado. Porque há homens que passam pela história e há homens que fazem história. Falava com autoridade de quem sabia o que queria, de quem conhecia o caminho, de quem não temia batalha alguma. E foi assim que transformou o Futebol Clube do Porto
na potência que é hoje. Mas mais do que os troféus, Pinto da Costa deu ao futebol do Porto uma identidade, uma alma, um ADN de superação e luta que se tornou insuperável da história do clube. O verdadeiro tributo já foi feito muito antes de qualquer placa com o seu nome. Foi escrito nos livros da história, nos relatos das conquistas e na paixão que incutiu em cada um de nós portistas. Bem-vindos ao Dia do Clube em Felgueiras. Ele não foi por onde os outros foram, nem se curvou à voz do destino. Quebrou muralhas, rasgou neblinas e de punho cerrado traçou o seu caminho. Fez do Porto um reino altivo, um brasão que o vento não verga. Não pediu licença, não baixou a cabeça. Que em terras do norte quem manda não nega. Forjou na fornalha dos justos um dragão que a história não esquece. Deu-lhe asas de glória, um rugido interno, e aos pés do Douro tornou-se lenda que cresce. Viu Lisboa lá ao fundo, de régua e compasso, desenhando fronteiras ao sonho tripeiro. Mas ele era da raça que nasce sem medo e fez gigante contra o mundo inteiro. Riram-se quando ergueu a voz, mas calaram-se quando ergueu troféus. Eram sombras no seu caminho, enquanto ele brilhava, rasgando os céus. Passou pelas noites mais escuras, pelas guerras de papel, pelos ataques ferozes, mas só os fracos caem ao primeiro vento. E ele, o Senhor do Norte, fez tempestade. Tombaram os muros, as cadeias do poder central. E no azul profundo da sua cidade, escreveu em ouro um hino imortal. Os céus se abrem e que o dragão o leva nos seus braços. Sei que mesmo ausente continua presente nos gritos, nos corações, nos passos. Chama-lhe coincidência, chama-lhe destino, mas eu sei bem do que se trata. Quando o Porto chorava e o hino soava, a terra rugiu como um rugido de prata. Vejam só o que aconteceu. Foi Lisboa que tremeu, pois até a terra sabe o que os homens já sabem. Quando um dragão parte, o mundo nunca mais fica o mesmo. Obrigado por tudo, Presidente dos Presidentes.
trabalho em honra do Presidente dos Presidentes, que o dia do clube tem de continuar, porque tenho a certeza que Jorge Pinto da Costa aquilo que mais quer é continuar a ver o nosso Futebol Clube do Porto vencer e todos nós portistas unidos em torno desse mesmo objetivo. E eu vou começar este evento, antes do painel, por contar aqui um bocadinho e rapidamente, em algumas partes, um pouco da nossa história, principalmente para aqueles que são mais jovens e que não a conhecem. O Futebol Clube do Porto não tem rostos, o Futebol Clube do Porto são sempre 11 jogadores em campo e os 11 jogadores em campo são sempre os nossos, sejam eles quem forem. Para mim é isto que nós chamamos identidade, Porto, ser portista e fazer parte do portismo. Eu, a minha identidade, tenho-a bem vincada na minha família, porque sou bisneto de Camilo Muniz e Isidoro Santos, que estiveram nas origens do Futebol do Porto e ganharam títulos pelo Futebol do Porto, e neto de António Santos, que ganhou o primeiro campeonato da Liga, foi capitão do Futebol do Porto, ainda hoje está entre os 10 melhores marcadores da história do Futebol do Porto. Mas vamos olhar um bocadinho para a nossa história. Em 1908, o Futebol do Porto Leixões, no Campo da Rainha. O futebol era completamente diferente. João Pinto hoje vai-nos poder falar sobre isto, porque ainda há dias fez uma representação de um jogo, uns 15 anos mais ou menos antes deste. Mas afinal, onde é que ficava o Campo da Rainha? Que é uma curiosidade que todos têm. Temos aqui um desenho do Campo da Rainha, e o Campo da Rainha ficava exatamente entre o que é agora a rua Antero Quental e a Constituição, onde hoje passa pelo meio avenidas e tudo isso. É uma curiosidade, muitas vezes eu passo aqui e lembro-me que foi aqui que o Futebol do Porto começou. Mas o Futebol do Porto, depois do Campo da Rainha, passou para o Campo da Constituição, que, como é óbvio, e como acontece em tudo na vida, as coisas vão evoluindo, e hoje, no próprio Campo da Constituição, temos umas instalações muito mais modernas. Não é por evoluirmos que vamos mudar a nossa identidade. Bem pelo contrário, mas cada vez temos mais orgulho naquilo que somos. Chegamos a utilizar campos que não eram nossos, do Abial, que era do Progresso, e também o Estádio do Lima, que era do Caranco do Porto. E curiosamente, para quem conhece bem o Porto, também procurei saber onde é que era o estádio do Amial, no Porto, e também coloquei aqui uma sobreposição que estava ali mesmo junto à AVCI, na zona do Amial, perto do Colégio Luso-Francês, onde é hoje o Colégio Luso-Francês. E depois, como todos sabem, e muitos de nós vivemos lá em muitos momentos, veio o nosso Estádio das Antas, que também ao longo da história foi tendo diversas alterações, diversas modificações e foi melhorando. E eu às vezes questiono, porque tanto se fala nisto, o que é que pode levar à perda de identidade. Eu acho que nada nos leva à perda de identidade, mas vamos aqui analisar e falar sobre vários fatores. Eu começaria por questões institucionais e por falar da fundação e do nosso emblema. Isto para perceber que tudo isto é imutável. A nossa fundação, como todos sabem, em 1987 foi alterada para o ano de 1893, quando antes era 1906. Mas, curiosamente, nós temos na história do Futebol do Porto, lançada em 1952, de Rodrigues Teles, já uma menção a isto e uma dúvida que existia na altura, estamos a falar dos anos 50, se nós éramos de 1893 ou 1906. Em 1907, em Assembleia Geral, foi finalmente decidido alterar a data e, no meu ponto de vista, muito bem, para 1893. O emblema. Nós tanto falamos no nosso emblema, mas o nosso emblema também foi sofrendo alteração e evolução ao longo dos anos. Podemos ver nas primeiras equipas, era este monograma, simplesmente com as letras do clube. Depois evoluiu para uma fase em que até aqui já temos as duas situações, temos aqui o monograma, temos aqui um emblema, temos camisolas às riscas verticais, ou seja,
era outro futebol, outra história. A seguir evoluímos para uma bola simplesmente com as letras FCP e depois com o nosso simplício para o símbolo que nós conhecemos atualmente, mas que até nas camisolas só começou a ser utilizado na década de 50. Até aí os jogadores não usavam emblema nas camisolas. Aqui é uma pequena evolução do nosso emblema, são pins, estou no Museu do Futebol do Porto e são da minha família e estão lá decididos por mim, que mostra um pouco a evolução da história do nosso emblema. Vamos à questão das infraestruturas de Estado, centro treino no museu. Também aqui fomos sempre evoluindo. O Estado das Antas, que obviamente a todos nos deixa enormes recordações, que como tudo na vida também tem o seu fim e a sua demolição. Para quê? Para nós irmos para melhor. Por muito saudosismo que se tenha, é óbvio que não é a mesma coisa que o Estádio do Dragão. E curiosamente, provavelmente, fomos um dos únicos clubes do mundo, se calhar, a ter 2 estádios em perfeito funcionamento em simultâneo, a poderem receber jogos oficiais, como nos aconteceu em finais de 2003. E depois, aquilo que todos nos orgulham e que hoje é a nossa casa, o nosso Dragão, que é um orgulho para todos nós e que, curiosamente, apesar de termos mudado para o Estado do Dragão, ainda fomos ganhando mais e mais com o Estado do Dragão. Basta pensar no jogo com o Manchester United para a Liga dos Campeões e no que conquistamos logo no primeiro ano em que tivemos o Estado do Dragão. O nosso centro de treinos, hoje também se tem falado, mas eu acho que precisamos de mais condições. Sim, é verdade, mas acho que, apesar de tudo, temos um espaço que, numa vista aérea, nos tem que orgulhar a todos. E o museu que começou com uma pequena sala na Praça General Humberto Delgado, com uma mera exposição de troféus, depois foi evoluindo para a arquibancada, debaixo da arquibancada do Estado das Antas, já uma coisa mais digna, com as taças expostas, mas nada, evidentemente, nada se compara àquilo que é o nosso museu atual, que é realmente, que ainda não teve a oportunidade de ir, é uma visita que vale a pena fazer e que aconselho a todos a fazer. Portanto, as infraestruturas também não nos mudam a identidade, cada vez nos acentuam mais a nossa identidade. E os equipamentos? Os equipamentos, então, aqui, que nós tantas vezes ouvimos falar nos equipamentos e podia ter 2 listas em 3 e 4 e as cores. Os nossos equipamentos tiveram tanta evolução. 2 listas, 3 listas, outra vez 2 listas, ao longo da história, já com emblema. Depois começamos a ter Adidas, começamos a ter a publicidade nas camisolas com a mítica Radigadores. Depois começaram a aparecer os equipamentos alternativos, sempre muito na base do azul e do branco, porque as leis também o permitiam, hoje é diferente, como é óbvio. Depois tivemos a capa também com equipamentos engraçados, muito engraçados. Voltamos às 2 listas, voltamos às 3 listas, começamos a mudar a publicidade, PT, em alguma parte do tempo em simultâneo com a Rede de Igreja nos Jogos Internacionais. Depois começaram a aparecer outras cores, outras marcas, TMN, laranja, que há muitos anos atrás para nós seria impensável. Mas a verdade é uma, nós quando olhamos para estas equipas, vemos estas equipas, muitas delas ao longo da história, nós revemos em todas elas são o Futebol Clube do Porto. E temos que ter a noção que hoje em dia, dado por um lado as exigências das próprias organizações dos eventos, quer também por uma questão de marketing, somos obrigados todos os anos a ter equipamentos alternativos com cores completamente diferentes do equipamento principal. E chegamos a ter um equipamento de cor-de-rosa. Mas não era por isso que nós deixávamos de olhar para aqui e ver o Futebol Clube do Porto e torcer pelo Futebol Clube do Porto. Portanto, eu também acho que não é o equipamento, o portismo é uma coisa que está dentro de nós, que nós sentimos, desde que o nosso símbolo esteja lá. Os adeptos e as claques, os adeptos e os atletas. É verdade, até o adepto foi variando, foi evoluindo. Bandeiras de pau que eram permitidas nos estádios, poucos adereços do Futebol Clube do Porto, manifestações de esportismo um pouco exuberantes,
que todos, com figuras que todos nós conhecemos, os Dragões Azuis, que foi uma das primeiras claques organizadas, até que chegamos aos Super Dragões. Ou seja, o próprio comportamento dos adeptos, o nosso comportamento, que somos os adeptos, foi evoluindo e foi sendo diferente ao longo dos anos. Nas modalidades, o que é que nós vemos? Realmente, no Futebol Clube do Porto, nas modalidades, houve uma coisa que foi sempre acontecer, até por ser uma modalidade de pavilhão, a proximidade entre os adeptos e os atletas foi sempre muito maior do que no futebol. E os adeptos gostam disto, nós gostamos disto. Nós gostamos de poder dar um agradecimento pelo jogo que se fez, tirar uma fotografia, dar um cumprimento. E nós vemos no pavilhão, em todos os jogos, os adeptos aproximam-se e os jogadores acabam por ir cumprimentar. E é um momento de partilha, é um momento muito importante para todos nós adeptos. No futebol também era muito assim há muitas décadas atrás. O célebre Lisboa, um grande adepto do Futebol Clube do Porto, a proximidade entre os jogadores e os atletas era assim. Com o tempo isso foi-se perdendo e só em eventos organizados, em lojas do Porto e tudo isso é que havia uma certa aproximação. Felizmente o clube hoje, através da ação do Latifãs, está a mudar um bocadinho isto e eu acho que é sensacional para todos nós portistas um dia termos a sorte e a oportunidade de sermos nós a estar junto dos nossos atletas. E sempre festejamos muito, festejamos na Constituição, festejamos nas Antas, festejamos, isto é uma imagem assustadora do estado das Antas cheia, festejamos ainda a preto e branco, continuamos a festejar a cores e vamos continuar a festejar sempre. Ou seja, nós festejamos as conquistas e os títulos sempre com a mesma identidade e com o mesmo sentimento. Os atletas. Há atletas com mais entidade de Porto que outros. Vamos aqui lembrar, só a título de curiosidade, porque também acho que é importante fazer uma homenagem a alguns atletas históricos do Futebol Clube do Porto em diferentes modalidades. Se tivéssemos muito tempo, podíamos fazer aqui um quiz para quem acertava em todos, mas realmente todos eles que estão aqui, acho que quem conhece um pouco da história do Futebol Clube do Porto reconhece, sem dúvida alguma, que todos eles foram atletas notáveis do Futebol do Porto e que merecem uma menção, e é que para isto também que o Dia do Clube serve. Como não vou fazer as questões de quem são eles, vou dispor os nomes, que é mais fácil, se tiverem dúvida de algum, perceberem quem ele é. E no futebol vamos lembrar alguns jogadores históricos do Futebol Clube do Porto. Uns com mais épocas, outros com menos épocas, outros com mais títulos, outros com menos títulos. A verdade é uma, todos eles são históricos, independentemente dos títulos que conquistaram. Todos eles estão nos nossos corações. Todos eles fazem parte da nossa vida. E outro fator também que me parece que é importante nós percebermos aqui é que quanto mais vintage e antigas parecem as fotos, menos títulos tinham, e isso demonstra aquilo que nós nos temos tornado nas últimas décadas, e também, outra coisa que é muito importante, mais épocas tinham no Futebol Clube do Porto, e isso deve nos encher de orgulho pelo caminho que temos traçado nos últimos anos, que é um caminho de grande sucesso. Acho que passar aqui alguns nomes, provavelmente muitos alguns conhecem, outros nem tanto, mas que todos eles, sem dúvida alguma, marcaram um momento da história do Futebol Clube do Porto. Temos aqui o Nóbrega, o Lopes Carneiro, o Araújo, Custódio Pinto, obviamente Jaime Magalhães mais recente, mas tudo nomes que eu acho que estão nos livros e que fazem parte de todos nós. Aqui fui um bocadinho egoísta e coloquei o vôlei no meio, mas acho que também é justo, que na realidade teve 10 épocas de Futebol Clube do Porto e conquistou 4 títulos.
Portanto, um campeonato de Portugal, um campeonato da Liga e 2 campeonatos nacionais, aliás foi bicampeão em 38, 39 e 39, 40. O nosso Malogrado Pavão, Monteiro da Costa, a Cássio Mesquita, jogadores que irão ficar eternos no nosso clube. E depois, em termos de comparação, trago aqui a nossa última equipa que conquistou uma competição europeia, e parecendo que não, já lá vão uns anos. Isso nós vimos, a todos nós, são jogadores que dizem muito. Mesmo que, se nós formos a ver, em termos de épocas no Futebol Clube Porto, não tiveram tantas, como tive, por exemplo, aqui um João Pinto, um Eduardo Luiz, o Bruno Alves um bocadinho menos, foram 5 ou 6 épocas na equipa principal. Mas é verdade, são jogadores com 3 épocas, com 2 épocas, alguns deles, mas estão gravados na nossa história. Porquê? Porque nós somos alimentados de vitórias. E sim, hoje é difícil nós mantermos jogadores este tempo todo no futebol moderno. É completamente impossível, mas desde que ganhem vão ficar para a nossa história. Depois temos aqui o Branquente, que foi um momento muito importante no Futebol Clube Porto. Eu não vou falar sobre o Branquente, só vou perguntar se acreditam que hoje seria possível, porque hoje ouve-se falar tanta coisa. Sim, o Branquente foi sim, aqui foi um verdadeiro problema no Futebol Clube Porto, que aconteceu para nós passarmos para patamares superiores. Isto daria outra apresentação, eu vou passar por cima disto. Porque nós chegamos a ganhar, e a sermos muito bem, já era muito bonito nós ganharmos de vez em quando, porque se virava para trás, nos batia palmas. O problema foi quando nós começamos a ganhar muito mais do que eles. Aí sim começamos a ter problema. E o João Pinto lembra-se bem deste momento no Estádio Nacional. E acho que o nosso grande momento épico, o minuto 92, que está na memória de todos nós. E depois, também é importante fotografias como estas em que festejamos títulos, mas depois também houve aqui uma fase em que nós tirávamos fotografias como se tivéssemos ganho os títulos quando às vezes só ganhávamos um jogo. E isto para mim não é identidade de Porto. Os títulos festejam-se no filme, não é jogo a jogo. E também acho que devemos fazer uma menção a alguns rostos invisíveis do Futebol Clube do Porto. Pessoas que também foram muito importantes. Não são das que estão dentro das 4 linhas, mas que são pessoas importantíssimas na história do Futebol Clube do Porto e que também merecem, logicamente, aqui uma referência. Infelizmente, muitas delas nos deixaram, mas algumas ainda cá estão entre nós e acho que deve ser um orgulho para todos nós. Se tivesse mais tempo e fizesse a apresentação mais longa, iria também vos fazer aqui um pequeno quiz. Sendo assim, vamos colocar os nomes e seguimos em frente. Obviamente, debaixo do guarda-chuva do nosso mestre José Maria Pedroto, que realmente foi ele quem fez e deu os primeiros passos neste nosso Futebol Clube do Porto, que todos nós conhecemos atualmente. E depois também temos as rivalidades com os outros clubes. Aqui eu vou só passar, porque nós muitas vezes ouvimos falar e não vou... Vamos ver aqui, porque nós temos que nos orgulhar, porque apesar de tudo e apesar de nós dizermos que ganhamos muito nos últimos anos, nós somos um clube vencedor desde sempre. Ou seja, nas rivalidades com os primeiros clubes, com os outros clubes, fomos muitas vezes primeiros em tudo. Fomos os primeiros a defrontar uma equipa estrangeira. Fomos os primeiros a deslocar-nos ao estrangeiro para jogar com uma equipa local. Tivemos o primeiro árbitro português. Porque o primeiro árbitro a arbitrar no estrangeiro, porque na altura os árbitros eram nomeados pelos clubes. Os clubes é que nomeavam os árbitros para arbitrar os jogos. Tivemos o primeiro treinador em Portugal a ser remunerado, que foi o Arthur Stesler, depois de quê? De uma derrota com o Benfica no Carvalhinho. Por isso é que o Benfica é importante para nós, porque só nos faz evoluir e crescer. Nós precisamos ter rivais. Foi o primeiro clube a naturalizar um jogador em Portugal, Mael Cisca, que passou a chamar-se Miguel Cisca. Os primeiros a conquistar um título de âmbito nacional no futebol, o Campeonato de Portugal em 22. Os primeiros a conquistar um campeonato da Primeira Liga em 34-35. Os primeiros a conquistar um campeonato nacional. Os primeiros a conquistar uma supertaça. Portanto, aqui só nos falta a taça da Liga, temos sido os primeiros. Fomos os primeiros a conquistar um hectacampeonato
no handball, entre 39 e 45, um intercampeonato no handball 7, o handball 11, porque chegamos a ser muito fortes no handball 11, jogado na Constituição. No handball 7, fomos os primeiros a conquistar um campeonato entre 2009 e 2015. No hockey em patins, o DECA campeonato, que é mais recente e que todos nos lembramos. Os primeiros a conquistar um campeonato nacional em basquetebol em 51, 52 e os primeiros a conquistar um título nacional em voleibol. Portanto, como podem ver, fomos os primeiros em muita coisa, em muitas outras coisas, e ainda hoje somos o único clube a conseguir um pentacampeonato. Mas houve um tempo em que fomos bons rapazes e fomos sempre comidos. E isto é que não pode voltar a acontecer. Houve um tempo em que nós fazíamos notícias a dizer vamos ajudar o Benfica e o Belenenses. E depois, tínhamos na imprensa da altura autênticos textos, como vemos hoje, só dizerem mal de nós, e depois fazia-se uma nota de rodapé a dizer isto não é nada contra o Presidente de Futebol do Porto, nem contra os adeptos, mas a verdade é que se dizia mal. E nós temos de estar sempre atentos a isto, porque isto vai continuar a acontecer, acontecia e vai continuar a acontecer, e nós temos que ser unidos, porque só assim é que nós podemos combater isto. Aqui uma ilustração do jornal Sporting, não era do Sporting, mas o jornal chamava Sporting, onde eu destaco aquela imagem e Alexandre Cardoso despachou a bola e Falcão embalado choca com o pé do adversário. Mas cada um vê como quer. Cada um vê como quer. Mas nós vemos isto agora nas nossas televisões também, portanto nada mudou. Está tudo igual, está tudo exatamente igual. E ontem, como hoje, o faccionismo existiu sempre e não vai mudar. Não vai mudar. Esta imagem que todos nos recordamos no Estádio Nacional, nas vésperas da nossa final da Liga dos Campeões em 2004, isto é o que é? Era o manto protetor, a cor ajuda a ter um manto protetor. Ou seja, mas tudo isto começou muito lá atrás. E aqui é que eu não me vou estender, porque nós vivemos, porque se eu fosse aqui falar de cada uma destas situações, estamos todos a falar de situações antigas. Uma tarde de vergonha na Constituição com o Benfica. Ganhar ao Benfica e sofrer em silêncio. A primeira vez que nós na história ganhamos em Lisboa ao Benfica, os jornais não deram a notícia, só deram passado 3 ou 4 dias. A primeira seleção foi, por isso é que muitas vezes há muito adepto do Porto que não se identifica com a seleção nacional, e tudo começou no primeiro jogo, onde os jogadores do Porto foram completamente postos de lado, e inclusivamente o único que foi marcou o golo e nem o nome dele foi mencionado. Inutilizavam os jogadores quando nós tínhamos o Norman Hall, um dos nossos melhores jogadores, para nos ganharem. Ganhamos uma vez na Constituição 8-0 ao Benfica, foi preciso entrar a polícia, porque houve um jogador do Benfica que foi expulso e simplesmente se recusou a sair. Uma taça de insólitos também, esta eu ouvi o meu avô contar muitas vezes porque participou, em que ganhamos 4-1 aqui ao Benfica, nos quartos de final, e em Lisboa à meia hora estávamos a perder 4-0 com expulsões e castigos e bolas que nem entravam a valer, e o Porto abandonou o campo neste jogo. Petrac, que chegou a jogar em Lisboa, depois foi um grande ponta-lança do Porto, a dizer que agora que estava no Porto percebia bem, e temos aqui craques que percebem bem porque é que aqui se sofre muito e temos que ser muito melhores. O arte chinês, que já é mais atual, quando perdemos o tricampeonato e depois perdemos a taça com o Sporting, e alguns dias depois o arte estava aí para a China com o Sporting, a Santa Aliança que todos ouvimos falar. Portanto, a história não se resume ao calabote. O calabote é uma parte da história e eu mencionei aqui. E eu chamo a tudo isto que havia e continua a haver a associação de inimigos, calabotes, igrejas e afins. O manifesto do Pedroto, porque é por aqui que nós temos que reger quando chegou ao futebol do Porto, em que claramente nos fez perceber que havia limites e que nós tínhamos que estar unidos, como temos que estar hoje, para lutar contra os poderes instalados, porque só assim é que nós conseguimos vencer. Porque o nosso ADN, a nossa identidade, é isto. São imagens de muitas vitórias, de muitas conquistas, de muitas emoções. Portanto, respondendo qual é a nossa identidade é vencer. É para isso que o Futebol Clube do Porto existe. Sem nunca esquecermos.
todas estas palavras que são importantes para nós: vitória, paixão, golos, trabalho de equipa, rigor, título, competência, qualidade, ambição, profissionalismo, conquistas, compromisso com o Futebol Clube do Porto. Porque o peso da derrota é enorme, mas nunca será maior do que a nossa vontade de vencer. Obrigado e espero que tenham gostado. E agora vamos colocar aqui à disposição para começarmos então com o painel e para vocês ouvirem, que depois vão ter também a oportunidade de interagir com o painel, contar histórias aqui dos nossos ex-atletas, que nos orgulho da sua presença. Eu começo aqui por chamar o professor Alberto Barro, que está aqui, embora tenha sido também ele um atleta do Futebol Clube do Porto de basquetebol com títulos conquistados, um treinador das camadas jovens do Futebol Clube do Porto, também levou muitos títulos, também fazendo parte da equipa técnica, levou muitos títulos no basquetebol, como treinador principal também, hoje numas novas funções, e que está aqui em representação da direção do Futebol Clube do Porto, sendo hoje vocal da direção. Muito obrigado. O nosso eterno João Pinto, acho que não precisa de apresentações, de jogador com mais jogos na história do Futebol Clube do Porto, que todos nos temos na memória aquelas imagens de 87. Obrigado, João Pinto, por esta presença. Temos também o Eduardo Luiz, campeão europeu pelo Futebol Clube do Porto em 87, também naquele mítico jogo contra o Bayern de Munique. Obrigado, Eduardo Luiz, pela presença. E o mais novo de todos, não é o último, eu neste caso até diria que é o primeiro, porque, para quem não sabe, o Bruno Alves está em direito, não é capa na Grécia, está na Grécia e fez questão de estar aqui connosco para partilhar estes momentos. Portanto, uma grande salva de palmas para o Bruno. Temos aqui dois número 2 e dois grandes capitães do Futebol Clube do Porto. E para nós trazer dois grandes capitães do Futebol Clube do Porto aqui a Felgueiras é uma enorme honra. Para moderar esta conversa, que na segunda parte será aberta a vocês para colocarem questões ou partilharem alguns momentos que queiram. Falta ali o Presidente, o Reis, mas a partir de hoje também vai iniciar a carreira. Vai para aqui para ver, E chamo o Bruno Sousa, que é quem vai moderar este painel. Boa tarde a todos. É um orgulho estar a partilhar este palco com estas estrelas, como devem calcular, e com tanto portismo em cima deste palco. E depois desta apresentação brilhante do Paulo Guisado, que conta a história do nosso Futebol do Porto em breves minutos, mas que é muito rica. E, portanto, agradecer-vos também a vocês todos por estarem cá. E começava agora primeiro por agradecer ao Hugo. Tens uma casa cheia e gostaria de saber o que é que qual era o teu propósito quando convidaste o dia do clube para vir cá e o que é que tens a dizer sobre teres esta casa assim cheia, com tanta gente até à porta. Primeiro, também agradecer ao líder do clube por terem vindo cá, pela disposição de vir cá a Felgueiras. Agradecer a toda a gente que aqui está. O propósito é muito simples, é poder aproximar a minha cidade com o Futebol Clube do Porto. Eu digo isto muitas vezes, as casas têm que ser a ligação ao clube das suas cidades e é por aí que nos esforçamos diariamente para poder dar condições de ouvir o microfone.
poder dar condições às pessoas de Felgueiras para poder interagir com o Futebol Clube do Porto e estar mais próximas do Futebol Clube do Porto. E foi o objetivo do evento de hoje. Professor Alberto Bado, em nome do Futebol Clube do Porto, que está cá também a representar o clube, é um orgulho poder ver Felgueiras e uma casa cheia para um evento sobre o nosso clube. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao Sr. Presidente da Casa do Futebol do Porto de Felgueiras, agradecer à massa associativa anónima e que são um expoente máximo do Futebol do Porto, são os sócios, neste caso os sócios daqui da zona de Felgueiras, que fazem muitos sacrifícios para estarem connosco, e umas vezes diretamente, outras vezes indiretamente, mas estarem sempre com o coração ligado ao nosso clube. Agradecer isso porque o portismo é isto mesmo, é sentir que alguém tem que dar continuação ao orgulho que nos foi apresentado agora neste pequeno slide que o Paulo fez a exposição, e muito bem, desde o início até à atualidade. Queria dizer que o Porto está acima de tudo e de todos. Nós devemos ter, eu sou um dirigente legal desta direção, que iniciei a minha carreira no Futebol Clube do Porto com 13 anos, como jogador de basquetebol. Acabei por, mais tarde, ser jogador semi-profissional, não havia profissionalismo, do Futebol Clube do Porto, onde... não sei quantos, e nós, por nós, vamos lá para ganhar. E realmente as coisas correram bem, e para se correr bem e para se ganhar, tínhamos que ser uma equipa muito boa. Claro. Passa-me só aí ao Bruno. Bruno, tu tiveste azar em conquistas internacionais, tu entras no Porto em 2005, o Porto tinha sido campeão em 2004, e depois saíste em 2010, por aí, mas acho que jogo eu, e o Porto depois volta a ganhar para a UEFA em 2011. Tirando isso, és hoje uma referência do Futebol Clube do Porto pela tua entrega e pelos títulos que conquistaste, obviamente cá no Porto, mas estes internacionais, tens alguma pena de não ter ganho, porque contribuíste certamente para o sucesso do Futebol Clube do Porto, mas tens alguma pena, ou olhas para trás e pensas nisso, ou é uma coisa que sabes que deste sempre o teu melhor no Futebol Clube do Porto? Não foi possível, estás cá nessas épocas que o Porto ganhou internacionalmente, mas o tempo que tiveste, tu estás cá desde miúdo, não é? Mas a jogar na equipa principal, o Porto é isto que vimos aqui, não é? Boa tarde a todos. Agradecer o convite do Futebol Clube do Porto, da Casa do Porto de Felgueiras. Para mim é muito importante voltar a ter ligação com o clube, estar presente também com as quero mais agradecer novamente teres vindo da Grécia, já foi referido. Também estar perto de todas essas pessoas esportistas. Estava lá fora a conversar com muitos deles e voltar-me a fazer sentir o mesmo sentimento quando jogava pelo Porto também. A maior parte das pessoas não sabe, mas quem me contratou para o Porto foi o João Pinto. Na altura jogava no Varzinho, e ele foi a pessoa que realmente acreditou em mim, foi a pessoa que me deu uma oportunidade. Na altura, os dirigentes do Porto não queriam que eu viesse para o Porto, e o João acreditou em mim, e depois tive vários anos de empréstimo, e depois, passado em 2005, voltei para o Porto, para a equipa principal, tive a minha oportunidade, e no ano seguinte herdei a camisola número 2 do João Pinto, e depois teve os anos que tive no Porto e as conquistas que tive. Eu sou muito feliz pelo percurso que eu vivi no Porto. Eu joguei 5 anos e mais um ano, mais 2 anos na formação, mas tudo que eu vivi foi intenso. Eu sempre superei os meus limites, superei muitas vezes dentro de campo para defender a causa do Porto, para defender os interesses do Porto. Às vezes também quebrei muitos limites. Há uma imagem, e nós já falamos disto, com o Hugo, a primeira imagem que vem à cabeça do Bruno Alves, isto é o que é, porque foste um grande jogador, um grande atleta, mas é que ele sabe que mandaste muito bons.
Mas o meu pai foi jogador de futebol também era jogava defesa central, também agressivo. Eu quando cheguei ao Porto já era agressivo, mas eu conheci a identidade do Porto, os valores do Porto, eu conheci com o João Pinto. E muitas vezes, ainda hoje falei com ele lá fora, aquilo que o Sr. Pedroto falava com o João Pinto para dar, depois mandar ter calma, eu vivi a mesma coisa. Bruno vírus e depois calma, vírus, calma. A gente nunca sabia onde é que estava. Mas pronto, não, sinto-me muito feliz daquilo, das conquistas que tive, do tempo que tive no Porto, das pessoas que conheci, dos valores que eu sempre levei depois para a minha vida e para a minha carreira. Realmente foi os momentos de grandes vitórias, foi onde eu me consegui expressar melhor como jogador. Depois fizeste uma grande carreira, jogaste até aos 40 anos, não é? Exatamente, e sempre levei os valores e aquilo que eu aprendi no Porto, e os valores que eu aprendi, eu levei para toda a minha carreira, a ética, profissionalismo, superação, de fazer momentos difíceis, fazer bons momentos, de superação. Isso foram coisas que eu aprendi e que me trouxeram sucesso na minha vida. Mas tu sabes que ficaste no coração de todos os esportistas, certamente, que tu tens julgo que falo por muita gente, porque foste de facto uma referência no Futebol Clube do Porto, como estas pessoas que aqui estão. E eu agora perguntava, para começar depois uma pergunta transversal aqui aos três atletas e depois também aqui ao professor Alberto do lado. Temos aqui três defesas e o futebol atual é um bocadinho diferente. Não falo do futebol do Porto especificamente, mas o futebol agora é um pouco diferente do que era nos teus anos, do que era no vosso, ainda mais. Vocês acham que isto é uma coisa natural de acontecer? Sentem que o futebol está a perder um bocadinho essa dá pau e depois calma-te, agora é um pouco mais correto, não sei se a palavra é esta. Como é que tu és diretor desportivo num grande clube, como é que vês agora o futebol face ao que era no tempo que vocês Sim, eu vivi momentos diferentes no Porto. Realmente no tempo do João, ainda mais para trás, eram momentos realmente de grandes dificuldades. O que eu aprendi no Porto é que nós tínhamos que lutar pela causa. Nós tínhamos realmente que lutar pela causa do clube, saber quais são os valores do clube. Éramos responsáveis realmente por fazer o clube campeão, de representar o clube de maneira sempre digna, e isso sempre foi muito importante de ter. E como nós recebemos essa herança do passado, nós tínhamos essa missão de transmitir não só à nova geração, mas aos jogadores que iam chegando. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo que a gente ouviu, a gente foi passando. Então, também agradecer a superação que estes grandes homens viveram e sentiram em momentos difíceis, fazer o clube vencedor, fazer um clube campeão no meio de tantas dificuldades. E realmente ter aprendido esses grandes valores, essa grande ética, superação, superar os limites, fazer momentos difíceis, bons momentos, realmente ficam bem marcados na história do Porto. Por isso que se jogar no Porto não é só jogar no Porto, jogar no Porto é ter sentimento. Exatamente. João, mais obrigado por teres trazido o Bruno para o Porto, ainda bem, grande escolha, fizeste muitas coisas boas pelo clube, esta é mais uma. É muito diferente agora, não é? O futebol agora é diferente. Estão a jogar 14 contra 14 ou 11 contra 11. Qual é a diferença que há? Pergunta-te se achas que é diferente. Notas diferenças? Eu acho, para mim há duas coisas que são diferentes do tempo de há 30 anos atrás, que é as condições de treino, os campos, os relevados, e acima de tudo, como é que eu ia dizer, em termos de médicos, nutricionistas, isso tudo há uma diferença muito grande. Eu lembro-me que à sexta-feira eu chegava ao treino, eu treinávamos, começava a treinar às 10, eu chegava às 8 horas, era a primeira a chegar e eu metia o meu nome no quadro. E eu tinha um quadro, como na escola primária, aqueles quadros grandes, e eu metia o meu junto. Depois havia os outros que chegavam e punham.
Eles pensavam que aquilo era para as massagens, aquilo era para o almoço. Era para nós saber, passado meia hora, quando saía um almoço, e nós tínhamos esse almoço. Vou largar um bocadinho. Nós nunca treinávamos às sexta-feira à tarde. Treinávamos de manhã forte e feio, depois à tarde era só banhos e massagens. Íamos a esse almoço e depois era banhos e massagens. Um dia cheguei lá. O futebol agora é completamente diferente, no sentido do futebol negócio, o futebol não dá tempo aos jogadores de se entregarem tanto, devido ao tempo que não têm para se ligarem ao clube. Claro que há casos excepcionais, mas o que é que achas sobre este? Eu vou alongar aqui um bocadinho. O João já falou aqui em alguns aspectos, no caso das condições de infraestruturas que o clube tinha na altura. Eu lembro-me aqui só muito rapidamente de um jogo para a Taça com o Estoril, que nós colocamos o estádio lá do Estado das Antas parecia praia. Ele deve se lembrar também disto. Nós para superarmos muitas vezes os adversários, nós também tínhamos que superar as condições dos campos. Só foi muito torto, o lado era só às vezes não se podia o estádio para poupar, mas mesmo assim, quem viu naquela altura as condições quando chovia do estádio, que era horrível, não se podia quase não chegar. Mas era um grande espírito de sacrifício que nós tínhamos para superar essas situações. A nível médico, com certeza, nós tínhamos um acompanhamento, nós éramos médicos quase nós próprios. A alimentação era a nossa, não tínhamos ninguém a orientar, comíamos aquilo, tudo importante. E não era pouco. Os almoços que nós fazíamos à sexta-feira eram um pouco para criar a união. Porque, no fundo, nós passamos muitas vezes, alguns anos, como eu sei, João, no clube, conhecemos muitos jogadores, muitos colegas, mas nós fomos contabilizar os amigos que nós temos, se calhar uma mão chega. Continuamos a ser colegas, continuamos a ser amigos à distância, mas aquela união, aquela proximidade que nós temos dos colegas com quem jogamos, perdia-se um bocado. A posição do nosso era um bocado disso. E também nós treinávamos, cada um ia para as suas casas. Mas o jogo, nos treinos e nos jogos, os treinos muitas vezes pareciam jogos. Daí a mística vem dos treinos, não vem dos jogos. Porque nós víamos até colegas que depois vinham de outros clubes para cá, eles tinham que se adaptar à nossa maneira de ser, à nossa maneira de jogar, à nossa maneira de treinar no Porto. E só um exemplo, nós não treinávamos sem caneleira, nós não treinávamos pistões de braço, o treino era um jogo. Portanto, daí a mística. E os jogadores que vinham de fora, e nós vimos, vocês veem nos treinos, os jogadores como são quietos, só nem usam caneleiras. E hoje, mesmo assim, eles quase nem usam caneleiras. Nós tínhamos caneleiras até aos joelhos, até aos joelhos. Eles hoje, só se perceberem os jogadores, onde é que estão as caneleiras? Não vais as caneleiras. A caneleira também até aqui, isso também é uma questão de princípio, de mística, de cultura, que sempre existiu. Só mais um reparo. Relativamente à forma de se jogar hoje, estamos a falar que o futebol está diferente. Está diferente. Mudou muito. Mudou muito se alguém, porque isto também é um pouco de moda. Se algum treinador que tem sucesso e joga de uma certa maneira, os outros vão todos copiar. E hoje, o João também falou nisso, é uma pena neste momento o Porto não ir ao encontro das expectativas dos esportistas e das pessoas que gerem o clube. Tem tido alguns resultados maus, algumas exibições também não bem conseguidas, mas eu vou ser sincero relativamente a um jogo que foi agora o Roma-Porto. Eu só vi 15 minutos, eu não consegui ver mais.
mais sobre isso. Porque não é impensável hoje em dia, e se calhar antigamente, nos anos em que nós jogamos, tocar a bola na nossa área. Os adversários em cima. É impossível. E se vocês se lembram, o João Mário, houve uma altura que a bola ia para o lateral, não tem mais espaço, quantas bolas perdeu? E o que é que ele tem que fazer? Ter a bola na frente. Epá, isto é uma coisa, é mentalidade de jogo, tem que haver. Eu não sou eu o treinador do Porto, não estou tão identificado com aquilo que se passa hoje no futebol, também larguei a formação, mas aquilo que se passa e que os jogadores e que as equipas jogam. Portanto, é impensável, era impensável, nos anos em que nós jogávamos, trocar a bola na área. É impensável. Opa, quantas vezes a equipa marca um gol com o pontapé de baliza ou com o pontapé do guarda-redes para a frente, 2 toques, marca. Isso é estudado, não é? Mas acontece. Então, pá, vamos dar trabalho, estamos a falar de futebol, vamos dar trabalho à defesa contrária. Eu central, ou o Bruno, ou João Pinto, se a equipa começar a equipa adversária a trocar a bola lá atrás, eu estou descansadinho, eu estou 2 horas a jogar. Não preciso me esforçar. Quantas vezes o Samu pede a bola, quantas vezes o PP solicita a bola, e a bola vem para trás. E isto ele até pode estar tudo certo, tem que ser assim, mas a mim custa-me ver o futebol assim. Alteração do tempo. Professora, só 2 minutos para nós no intervalo, eu queria depois falar só com o Hugo. O professor acompanha muitas modalidades de futebol do Porto, mas também acompanha o futebol do Porto em futebol, como é lógico. Partilha desta opinião natural que os tempos mudaram, o futebol está um pouco diferente, e um adepto do futebol do Porto foi passando por estas alterações, já vencemos tudo o que havia para vencer, estamos numa fase menos boa, mas vamos voltar à vitória certamente, nós temos uma vitória já esta vez, para uma taça, mas o futebol está um bocadinho diferente. Realmente está. Como tudo na vida, o jogo, e sim, todas as modalidades, como no futebol, vai evoluindo ao longo dos tempos. Temos uma coisa que acontecia há muito tempo, em que o Miguel João Pinto dava-lhe com uma ocasião e disse: olha, tem calma, mas agora há o VAR. E isso condiciona sobremaneira a forma de ser. Agora, há coisas que não se permitem. Por exemplo, não defendemos as nossas cores quando temos que fazer um cartão amarelo. Fazer um cartão amarelo é defender muitas vezes a nossa cor. E isso é o pensamento que os jogadores têm que ter em termos de inteligência. E a inteligência tem que ser trabalhada diariamente. Eu digo, quando era treinador de basquetebol, e quando acabei de jogar com 30 anos, fui capitão da equipa, ganhei o campeonato nacional e ganhei a Taça de Portugal, e o professor Jorge Aruz, que apareceu ali naquela imagem, me disse que eu ia ser treinador, e eu disse que para ser treinador adjunto dele, e que ia ficar com a equipa de júniores, e eu respondi: se queres que eu seja teu treinador de júniores, eu vou treinar o mini basquete também. Ou seja, eu não treinei júniores, eu fui treinar mini basquete. Para quê? Para ensinar aos miúdos aquilo que eles necessitam para chegar aos treinos. E os jogadores que passaram por mim foram quase todos internacionais. Foram a alimentação da equipa principal que destruiu o Benfica em basquetebol a partir de 1996. Porque eu acho, em termos até de jogo do futebol, que nós temos que pensar em que quanto mais literacia nós tivermos, melhor percebemos o que é que o nosso treinador quer dizer. E isto digo àqueles miúdos que estão aqui. E digo muitas vezes aos miúdos que estão aqui, estão ali, que têm muitas vezes o sonho de ser jogadores de futebol. Mas primeiro tem que estudar, tem que aprender a compreender a mensagem que depois vai receber. Esse é o primeiro sinal. E como o futebol também tem este
problema, que na minha opinião, aquele problema que nos estava aqui a expor o Eduardo Luís, de jogar com o guarda-redes, os dois centrais, os três centrais e trocarem a bola. E por acaso eu estive em Roma a ver o jogo. E muitas vezes o treinador solicitava ao defesa direito, o João Mário, só para a linha de meio campo e ele ficava. Significa que ele não estava a perceber o que era sair lá com os três centrais. Não saber sair. Portanto, tinha que criar uma posição para sair. Portanto, a literacia é fundamental. Para depois compreender o jogo. O Futebol do Porto vai, como disse o João Pinto, vai ter algum tempo para ter uma boa equipa. Porque nada se constrói sem ser de raiz. Muitas vezes, como eu fiz quando fui treinador no Futebol do Porto, criei as raízes para ser campeão nacional. Tive 40 anos como treinador no Porto. Fui depois treinar o Queluz. Comecei por uma equipa que não ia ao play-off. E foi ao play-off. Mas no ano a seguir disputámos a final com o Futebol do Porto à melhor de 7. Perdemos. 4-3. Mas eu no ano a seguir ganhei tudo o que havia para ganhar em basquetebol, no Queluz. Tenho até hoje o recorde de vitórias consecutivas na Liga Profissional. Era a Liga Profissional. 27 vitórias consecutivas. Criei uma equipa de raiz. Ou seja, no primeiro ano foi, o segundo ano melhorou, o terceiro ano ganhámos tudo. Quando fui para a bola a treinar foi exatamente igual para o Petra no ano. Comecei a fazer uma equipa de raiz para eles perceberem o meu pensamento, a forma como abordava os jogos, o que é que eu queria fazer para depois no ano a seguir voltarmos a ser, o Petra não era campeão há 10 anos, foi campeão nacional passado o segundo ano do lá estar. E o Futebol do Porto, em termos desta equipa atual, está a passar por esse problema. Precisamos de tempo. Precisamos de tempo. Precisamos que as pessoas percebam. Porque chegar um treinador com determinadas ideias, e as ideias que eu conheço dele são aquelas que vocês conhecem também por fora, de ser um doente do futebol. Eu sou doente de futebol. Eu sou tão doente como vocês. Eu protesto sozinho, eu falo sozinho. A minha esposa também é doente do Porto. Está no quarto a ver a televisão, eu estou na sala a falar. Portanto, é doente. Esta é uma doença boa. É uma doença de alguém que gosta que tem paixão por algo. E nós temos paixão pelo futebol do Porto. Nós já vamos voltar a seguir. Eu ia pegar, se pudesse passar aí ao Hugo, só para terminarmos aqui, que é uma boa deixa. Ou o Porto precisa de tempo. Nós vamos falar de adeptos para adeptos, não é? Do clube. Mas o adepto, o tempo é uma coisa que para nós é difícil de perceber, não é? É difícil de perceber como é que não conseguimos fazer melhor. E nós percebemos um pouco, não é? Mas aquela questão do Porto não ganhar, e eles sofrem igual como nós. Eu digo que o adepto, e falo de como presidente da casa, mas também como adepto fervoroso do Futebol do Porto, estás em todas, é difícil, não é? Tu sabes, nós somos amigos há alguns anos e tu sabes, eu este ano acompanhei os jogos todos do Porto, menos um, infelizmente, senão era despedido de trabalho. Tive que fazer jogos em casa com o Sporting, mas acompanhei-os todos, de todo lado. E é frustrante, e eu falo um bocadinho por mim, para o pessoal que me acompanha, é frustrante chegarmos a casa no final de um jogo e não ganhar. Nós vimos embora do carro, muitas vezes sem falar, sem vontade de comer, sem vontade de dormir, acordamos no dia a seguir, andamos 3 ou 4 dias completamente mal dispostos, e é frustrante, e é difícil perceber que é preciso tempo. E é assim, para mim, eu interiormente, também me custa, embora por vezes tenha esta mensagem um bocadinho para o pessoal que me acompanha, temos que ter tempo, o Porto está a mudar, estamos num processo de mudança, temos que dar tempo ao tempo, o treinador é novo, a maior parte dos jogadores também alguns são novos, temos que ter essa paciência, mas não é fácil. O adepto é ganhar sempre. Eu acho que, só para terminar, esta primeira parte,
depois eu penso que podemos passar a palavra a quem quiser para fazer algumas perguntas. O Futebol Clube do Porto, apesar de tudo, e isto é uma coisa que é fantástica e que eu acho que isso de facto diferencia-nos dos outros, que é, apesar de tudo isto, esgotamos o jogo com o Arouca, os bilhetes, com o portal novo que temos do sócio, foram milhares de sócios que voltaram a casa com o processo que temos. Ou seja, nós sentimos que nós fazemos parte da solução também. Ou seja, nós muito chateados que estejamos e ficamos a barrarmos quartos ou a fazer essas coisas, mas passado um dia ou dois, estamos lá outra vez para acompanhar. Sim, sem dúvida. Repara, o Porto está vivo. Tens aqui o Porto está praticamente a tomar o campeonato, numa manhã de estar. A Spartasa é consequência do ano passado. Tem aqui uma casa cheia com 60 pessoas. Esgotámos os bilhetes para Arouca, esgotámos os bilhetes para Braga, provavelmente vamos esgotar os bilhetes para Lavras, temos esgotado constantemente. O Porto está vivo, as pessoas estão vivas, as pessoas querem o bem do Futebol Clube do Porto. Agora, repara, andámos 2, 3 dias chateados, mas no dia a seguir já só pensámos, ok, correu mal a semana passada, vamos para o próximo jogo que temos a ganhar. É isso. Olha, obrigado, vamos aqui então fazer aqui uma pausa, né? E depois vamos dar a palavra aos adeptos. Obrigado. 15 minutos de pausa, com uma água. Foi uma bicada que vais mandar. Estão aí à cara. Eu vi na cara. Olha lá, tem uma na cabeça. Vocês estão a passar agora. Não foi nesse contexto. Vai-se estragar, deixa ficar então. Não, eu identifico-me com a coisa. Se eles responder, posso responder. Não é que não se importa de perder, não pode perder os dois. Exatamente, é isso. Não, exatamente. Eu se calhar é que disse mal. Exatamente. Já está aí burburinho na sala. Mas é verdade ou não? Isso é verdade e é um bocadinho que eu sinto falta. Enfim, ainda é isso. Hoje eu digo bom dia a este senhor que está ao teu lado, leva logo um casmurro rectangular. Pronto, mas falta-nos um bocadinho se calhar isso. Eu tinha uma imagem tua e dizia isso, só que nunca se às vezes vai à escola, me põe gana e agora estou a ir ao gana. Bem, então vou tocar aqui uma musiquita. João Pinto está sempre a dizer que toco sempre a merda. Então escolhe lá uma música. Essa é uma merda, vou tocar há música, há som na guitarra. Vamos mostrar qual é ela, agora que eu quero ver. Já agora uma salva de palmas para o meu amigo Hugo Reis. Grande presente para casa. Eu sei que deve ser muita malta por aí a ver a bola e tal, não sei o quê. Vamos ver como é que isso está. Vamos ver aquela do... Força Porto, com calma. desce por nós. Gosta dessa? Se cantar só ouvir. Força Porto, Vai! vence por nós. Não, tá, chega, já deu para ver, está certo. Guys, são bons, mas poucos. Não, foda-se, são bons, mas não. Como é que se diz? Não, poucos, mas bons. Chega. Obrigado. Escudo e branco. Desde o dia que nasci e quando entras em campo, eu dou a vida por ti, porque tu és a minha vida e quero te merecer. Estou sempre a te
Água para perder, isto de sobre branco. Muito obrigado, meus amores. Vão andando, está perdido o tempo aqui. Nada, muito obrigado ao Diogo Clube, já faço parte aqui também da casa, é um prazer enorme estar aqui. Quem quiser seguir, que é a maneira que tem de me ajudar e seguir o meu trabalho, eu estou num Jeep branco. Muito obrigado, não, mas fazia mesmo questão que se precisa, eu estou mesmo quase a chegar aos 100 mil seguidores no Instagram. Nem há palmas para isto, pá. Estou mesmo quase, faltam 92 mil. Não é fácil, mas é isso, é João Dias Guitar. Por causa das unhas, das neves. Quem quiser seguir no Instagram, nos TikTok dessa vida. Malta, muito obrigado, é um prazer enorme. Obrigado ao Hugo, também é um prazer estar aqui em Felgueiras. Obrigado por ter investido aqui nesta Liga do Clube, vir aqui até vocês. Agradeço depois ao Hugo mais tarde. E muitos parabéns, Dragões de Felgueiras, ok? Paulo Guizar, faça favor. Pergunta a minha parte final aos convidados, agradecendo mais uma vez a vossa disponibilidade, como é óbvio. E a pergunta é igual para todos, que é como é que vocês veem este sentimento, ou seja, este tipo de iniciativas que nos liga tanto ao clube e qual é a vossa opinião sobre estas, pegando um bocadinho também neste vídeo que vimos e obviamente a presença de todos aqui, como é que vocês veem este tipo de iniciativas? Eu começava aqui pelo Eduardo Luís e ia fazendo até ao fim. Ok. Estes eventos servem sobretudo para aproximar os adeptos, e muitas vezes da direção do clube e também dos atletas. Muitos, com certeza que muitos não nos conheciam pessoalmente, conhecem-nos de jogar e tenho a certeza que é um prazer para eles estarem connosco, assim como é um prazer enorme estarmos com eles nestes eventos e podermos responder ao que eles quiserem saber, coisas eventualmente. Porque o trabalho, a vontade, o querer, o fazer ouvir, o nos motivar cada vez mais a ter este sentimento de deportismo, está tudo feito na palavra dia do clube, em que os seus responsáveis são o expoente desse sentimento. Portanto, para a direção do clube, em que eu atualmente pertenço, o continuar deste evento, o chamar cada vez mais não só os antigos sócios do Futebol Clube do Porto, mas também os mais novos, aqueles que mais tarde nos vão fazer seguir ou vão ultrapassar o nosso percurso, melhorando ainda mais. Um bem-aja para quem faz este trabalho, no caso do Paulo e a sua equipa. Muito obrigado, Paulo, por tudo que tens feito pelo Futebol Clube do Porto. Obrigado. João, é um evento que para vocês, e tu felizmente estás também no Porto e ligado ao Porto desde sempre, isto continuas, estar com os esportistas é sempre um prazer para ti. Sim, é uma maneira diferente de viver o Futebol Clube do Porto. Eu lembro-me que quando jogava e íamos jogar ao estrangeiro, havia uma frase que eu dizia sempre antes dos jogos começar, que era: nós em Portugal temos que ganhar, mas no estrangeiro ainda mais, porque a maior parte deles não conseguem ir naquela altura ao Estado das Antas para nos ver, e as poucas vezes, ou a única vez que se calhar a maior parte que nos vai ver hoje vem ver o Futebol do Porto, temos que fazer tudo e não há uma coisa para ganhar. Eu penso que venho um bocadinho atrás de um evento destes, que é, nem toda a gente pode ir daqui se calhar ao Estado do Dragão ver jogos, mas da parte de quem organiza este convívio ou este evento, temos que dar os parabéns, porque também faz aproximar o clube das pessoas com menos possibilidades de irem neste momento ao Estado do Dragão e ficarem a conhecer, se fizerem perguntas, penso que também vai acontecer, da realidade do clube e da forma como o Futebol Clube do Porto vive e como nós vivemos também o próprio clube. Dar os parabéns ali à pessoa
Obrigado. Sim, eu acho que a defesa não joga sozinha. Nós estamos a avaliar só não podemos avaliar só um setor. Eu acho que a equipa, principalmente o Porto, sempre funcionou muito com o coletivo. O coletivo é que fazia sempre a equipa ganhar. Eu acho que para jogar no Porto, quem está no Porto tem qualidade para o fazer. Eu acho que é mesmo um momento, porque acredito que ultrapassado este momento, estes mesmos jogadores têm a competência e a qualidade para não sofrer gols ou para ser mais consistente. Mas eu acredito mesmo que a equipa pode fazer esse trabalho coletivo. Porque nós, normalmente, quando olhamos o jogo, normalmente individualizamos mais o setor defensivo, mas sem dúvidas é a equipa que defende, a equipa que ataca. Acho que é o coletivo, e o Porto, na história, sempre foi muito forte, não pela individualidade, mas pelo coletivo forte e a união forte que é sempre dentro de campo. Obrigado. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, não posso dar a João, não tens perguntas para fazer? Eu aproveito então, deixo uma última pergunta para todos também, e não focando muito nas individualidades atuais. De facto, acho que o Futebol Clube do Porto sempre, como o Bruno dizia bem, sempre foi um coletivo muito forte e precisará do tempo que já falámos aqui para este coletivo ter esta força. Nós ficamos nos centrais da defesa, jogo eu, porque também temos aqui os craques desse assunto. E pegando no vosso tempo, em que o vosso grupo era o tal segredo, eu ia só perguntar aqui depois a cada um de vocês que jogaram e depois se calhar ao professor Alberto Babo para depois terminarmos. E como não há individualidades, mas há sempre aquele jogador ou colega que se destacou por determinada razão, ou por ser mais engraçado, ou por ser mais brincalhão, ou fazer partidas. Nos teus plantéis, nomeadamente do Futebol Clube do Porto, tens algum nome do Futebol Clube do Porto que tenha ficado como um amigo, algo do género com que tu possas partilhar aqui connosco? Alguma história? Eu falo sempre que eu no tempo, quando jogava, eu levava o treino e a concentração e a preparação para o treino antes do treino, pensava no treino na noite antes, como é que eu quero treinar, como é que eu quero fazer as coisas. Então isso leva-te a um estado mental que estás mesmo concentrado na tarefa e naquilo que tens que fazer. Então não dava muito tempo, não prendia muito o meu tempo com essas pequenas coisas. Eu realmente gostava de me preparar. O treino realmente sempre foi muito importante para mim. Quem me conhece, quem conviveu comigo, o treino sempre foi muito importante. Gostava de treinar, gostava de preparar mentalmente para o treino, porque o jogo é o reflexo do treino. Quem treina bem, quem é dedicado, quem está concentrado, quem entende a visão do treinador, onde ele quer chegar, vai conseguir executar bem. O Eduardo Luiz dizia isso mesmo, né? O treino, esse foi o Eduardo que falou agora aqui. O jogo, os treinos é que são de facto a essência do sucesso, neste caso, imagino. Professor, obrigado. O professor que treinou, treinou também, o João também treinou, mas é de facto muito importante esta questão do treino. O professor falou nos miúdos, vamos imaginar o treino como sendo um dos pontos desse sucesso. É de facto muito importante. É demasiado importante. Em primeiro lugar, que só jogas como treinas. Só treinas como jogas. Se treinas mal, nunca podes jogar bem. Se treinas devagar, não podes jogar a correr no fim de semana. É uma regra fundamental. Tu tens que treinar ao máximo no treino, mais que no próprio jogo. Porque no jogo vais ser solicitado para fazer velocidade, parar e arrancar e vir para trás. E tu no treino tens que fazer isto com muito mais intensidade, para que depois aguentes bem nos 90 minutos. Quem diz isto, perdão, diz também nas modalidades. Os treinos, conforme disse há bocado, só jogas como treinas. Se treinas mal, não vais jogar bem.
Então, o treinador, para além de treinar, tem que explicar aos atletas o porquê das coisas. Vou dar um pequeno exemplo. Temos um jogador extremamente talentoso na equipa principal do Futebol Clube do Porto. Se eu perguntar à plateia, vão-me dizer, e falha muitas vezes, quem é? É o Borges. Talentoso, mas por vezes falha muito. Não, é o Borges. Gonçalo Borges é extremamente talentoso. Tem aquilo que no desporto atual, basquete, handebol e até no próprio hockey patins, a velocidade de execução. Só que ele, se calhar, na sua passagem de jovem praticante, nunca lhe ensinaram o porquê das coisas. Ou seja, se eu estou na escola e tenho que ensinar um jovem, tenho que lhe ensinar o princípio e depois o meio e para onde vai atingir o fim. O Gonçalo Borges tem um problema grave de não terem, se calhar, explicado isto. 3 pequenas coisas que nós ensinamos naqueles miúdos que eu comecei a ensinar de jovens. Quando, como e porquê. O que quer dizer esse quando, como e porquê? Quando fazer, como fazer e porquê que vai fazer. E vocês veem que o homem é capaz de fazer uma coisa talentosa, ficamos todos admirados e a seguir faz 3, 4 repetições totalmente fora do normal. Portanto, ele ainda não percebeu que se ele souber aquelas 3 coisas, pode ser um grande jogador. E isso não o ajuda. Nem ajuda a ele, nem ajuda aos colegas, nem ajuda a nós que estamos a sofrer na bancada. Vimos a falhar 1, 2, 3 vezes. Portanto, o treino é fundamental para que a equipa jogue conforme queremos. Eu via treinos do falecido Pedroto, no campo de treinos, onde o João Pinto, se calhar, e o Eduardo Luís, e se calhar o Bruno, naquele campo de treinos, em que eles jogavam 11 contra 11. Estou errado. A maior parte das vezes nós vemos a treinar blocos pequenos, balizas pequenas, ou campos pequenos, campos reduzidos. Mas eles treinavam naquele lamaçal. Aquilo era um lamaçal quando chovia. Ora, o que é que lhes dava ali? Dava-lhes energia, força muscular, potência e uma coisa que era importante, jogavam 11 contra 11. Ou seja, a repetição do treino era aquilo que depois era o expoente do jogo em si, no fim de semana. E muitas vezes estamos a reduzir a dinâmica do treino para blocos que são importantes, mas essa importância é para fazê-los melhorar tecnicamente e taticamente. Porque há uma das coisas que eu e toda a gente que anda no desporto sabe, a importância da técnica, a importância da tática coletiva. Mas há um aspecto que nós damos ênfase à tática individual. O jogador tem que saber a sua própria tática. Se não sei se sabem o que é que quer dizer isto, eu tento explicar assim pela rama. Tática coletiva, já sabemos, são 11 jogadores, ou 10 jogadores, ou 5 jogadores no caso do basquete, cada um respeita o movimento coletivo. A técnica é a qualidade que um tem em driblar ou chutar, fazer qualquer coisa. Mas a tática individual é saber estar no campo. Ou seja, respeitar-me a minha posição. Se o João Pinto, por exemplo, vier a trazer a bola para o meu lado, eu não posso estar ali e tenho que lhe abrir uma linha de passe para ele continuar ou para fazer o movimento. Isso é tática individual, que muitas vezes falham nas nossas equipas. E isso ensina-se no treino. Mas o aspecto mais importante, que depois apresenta no campo, é os 11 contra 11. Eu não assisto a treinos de futebol, nunca lá fui. Gosto muito de futebol, pratiquei futebol durante um ano, era juvenil do futebol do Porto de Basquete, mas depois fui jogar júniores de futebol não, e sei ver o que é o jogo.
Agora, nós no basquetebol, que agora assisto a todos os treinos do basquete, do handball, do hóquei em patins e do voleibol, eu vejo o que é que cada um faz para melhorar os seus aspectos para chegar ao fim de semana e jogar bem. E esse indivíduo, entre aspas, Gonçalo Borges, que é um talento, ou não é? Tem talento. Agora, por vezes os treinadores dizem assim, ele é talento e não gostam desse talento ao serviço da equipa. Há treinadores que não gostam do talento ao serviço da equipa. Mas o talento não é nenhum defeito. É, antes, pelo contrário, é uma grande virtude. Agora, cabe ao treinador pegar o talento e pô-los ao serviço do coletivo, que é uma coisa que lhe falta. E nós, doentes do futebol no Porto, onde eu estou incluído, aqueles frustrados de perder uma coisa que estava ali à vista de todos, daqueles que estão cá fora a fazer gestos que vão marcar o golo ou fazer remates de cabeça, que somos nós, não poder dizer a ele naquela altura, faz o cruzamento ou faz o primeiro passe, etc. Portanto, isso é uma questão de trabalho do próprio técnico. E, portanto, eu estou à espera que, efetivamente, a nossa equipa de basquete, a nossa equipa de hóquei patins, do voleibol, não se esqueçam de ir ao nosso pavilhão, ou arena, ver os nossos jogos. Vamos ter jogos importantíssimos a partir de agora. Vamos entrar em fase de play-off, que é a fase do mata-mata, e a vossa envolvência, o vosso incitamento, o vosso querer, como nós queremos, vai nos ajudar a poder conquistar também nas modalidades, que é uma das coisas que também gostamos de ganhar. Obrigado. Obrigado a todos. Vamos entrar na fase de encerramento. Eu vou entregar aqui ao Correios uma coisa que é dele e que ele vai distribuir por todos os convidados. Bem, para nós é um gosto enorme estar aqui, agradecer o convite que nos foi dirigido aqui por público e dizer que sempre que somos convidados fazemos questão de estar cá. Já não é a primeira vez, porque sabemos das dificuldades que o Hugo atravessa e por isso fazemos questão de estar com ele. Não era suposto a minha intervenção, portanto isto foi feito à última hora, mas é, para além do gosto de estar aqui, é um gosto de estar aqui perante tão ilustres benfeitores, não só do Porto, mas deste país. E eu queria pedir uma salva de palmas para eles. Vibrar, a multidão do grito sobre todos nós.